Sejam muito bem-vindos a mais um Rehabcast, o podcast mais inclusivo de Maringá. Meu nome é Dinorá, sou fisioterapeuta da Neuro Readaptar e eu venho convidar hoje vocês para seguir as nossas redes sociais e acompanhar todas as nossas entrevistas. Hoje nós estamos aqui com a Leide Miranda, a nossa fonoaudióloga da clínica, e ela vai falar um pouquinho para vocês sobre o Bobat na fonoaudiologia. As pessoas acham que o Bobat é apenas da fisioterapia, mas não, o Bobat também tem profissionais também que atuam na fonoaudiologia e na terapia ocupacional. Seja muito bem-vinda, Leide. Obrigada, Dinorá. Leide, fala para as pessoas, conta para as pessoas um pouquinho sobre quem é a Leide fora da clínica. Então, meu nome é Leide Miranda, né? Eu sou fonoaudióloga há 28 anos. Sou casada com o Diego, tenho 2 filhas, a Rafaela de 12 anos e a Mariana de 8 anos. Né? Nós viemos da cidade de Rolândia, perto de Londrina, e estamos aqui em Maringá há 4 anos. Né? Então, desde que eu cheguei até aqui, né, aqui em Maringá, eu abri o meu consultório, né, e passei por algumas clínicas, porque eu gosto deste trabalho multidisciplinar, né? Então, eu tenho o meu consultório particular, né, individual, sozinha lá. Mas também gosto de trabalhar no multidisciplinar. E aí, acabei entrando, né, na Neuro Readaptar, que desde o início que eu estava aqui já era um objetivo meu, porque a clínica trabalha com o neuromotor, né, que é a minha especialização. A minha especialização é em linguagem, né, dentro da fonoaudiologia, e o conceito Bobat, que é neuroevolutivo, né, que trabalha todas essas questões posturais, essas questões das funções neurovegetativas, respiração, mastigação, da criança com problema, criança e adulto também, né, que tem uma lesão no sistema nervoso central. Sim. Leide, algumas pessoas que estão assistindo provavelmente não sabem o que é Bobat, não sabem como que trabalha a linguagem, o que é isso, né? Como que trabalha com uma pessoa que tem uma alteração no sistema nervoso no sentido de uma paralisia cerebral, um AVC, né? Situações que a pessoa, ela de repente tinha uma aquisição e ela pode ter perdido, então para retornar precisa de muito trabalho. Mas antes de tudo, como a nossa pauta aqui é relacionado ao Bobat e à fonoaudiologia, fala um pouquinho o que é o Bobat. Conta um pouquinho dessa história, como é que... E até ela chegar, né, a abrir seus olhos e falar, é isso que eu preciso para poder evoluir meus pacientes. Fala um pouquinho do Bobat. Então, o conceito neuroevolutivo Bobat, né, ele é um conceito, a gente já fala pelo próprio nome, né, ele é neuroevolutivo, porque a partir do momento que o paciente sofre uma lesão cerebral, ele passa por um processo de regeneração segundo o desenvolvimento, né? Como a criança tem o desenvolvimento motor, então esse sistema nervoso vai tendo essa melhora gradativa de acordo com, né, o desenvolvimento mesmo, né? Muito similar, vamos dizer. O cérebro vai fazendo novas conexões que é a plasticidade, né? Perante o que é ofertado a ele, né? Isso. Ofertado ao corpo ali. Porque a plasticidade, né, que eu não sei, todos não sabem disso, mas a plasticidade é a capacidade do cérebro de regeneração, né, dos neurônios, criar novas vias neurais a partir dos estímulos, né? Então, aquela função que está debilitada, que não está mais em condições de ser, né, de ser feita, com a estimulação, ele começa a ter resultados, né? Ter sinais através da estimulação. Sim. Tá? E você pode contar um pouquinho da história do Bobat? Então, o Bobat, ele iniciou em 1943 com a Berta Bobat. Ela era uma fisioterapeuta, né? E ela, na época, né, em 43, a fisioterapia, ela trabalhava mais o lado bom, né, da pessoa, não o afetado. O afetado, ele ficava imobilizado, com talas, né? E o lado bom era trabalhado. Então, tudo iniciou aí, vou voltar um pouquinho, falando que o Bobat é mais voltado na fisioterapia, né? Sim. Então, por isso que a Berta Bobat, fisioterapeuta, ela então foi convidada para tratar de um pintor de quadros. E ele tinha esse problema, mas a fisioterapia tradicional não dava resultado.
Então, ela começou a trabalhar técnicas e manuseios e começou a ver que o tônus, é a musculatura, ela podia ser modificada. Ela poderia ser de um tônus hipotônico ou hipertônico. O hipo é um flácido e o hipo muito rígido. E ela poderia ser adaptada, ser modificada, né? Uhum. E a pessoa, através disso, poderia ter novas funções, adequar as funções através da postura, da melhora da postura, né? Sempre num tratamento individualizado, né? O conceito, como a gente fala, né? Conceito Bobat é porque ele não é uma técnica, ele não é um protocolo, né? Ele é próprio de cada paciente. Então, a gente faz uma análise, né? Visando a melhora da função, né? Dar os resultados, e fazer uma avaliação e um tratamento, né? Tá, entendi. Então, iniciou em 1943, é isso? Isso. 43? Em 43. Faz tempo, né? E daí o marido dela, que era o pediatra, né? Que era o Karol Bobat, ele, através da neurofisiologia, ele comprovou que os resultados que ela trabalhava com o paciente, né? E através disso, ele conseguiu comprovar que dava resultado. Sim. E aí, juntos, eles formaram, então, o conceito Bobat, né? Que está cada vez mais aperfeiçoado, Sim. né? Até os dias de hoje. A gente escuta mesmo falar mais dentro da fisioterapia e é muito divulgado dentro da fisioterapia. Isso. Mas eu acredito que até a técnica, ela abriu novos caminhos para outras áreas justamente pela necessidade. Isso. Porque o que o fisioterapeuta ele trabalha? Ele trabalha uma organização do corpo, deixar o mais alinhado possível, biomecanicamente, para que os braços funcionem melhor, para que a fala, né, aconteça. Então, quando o organismo está organizado, quando o nosso sistema está organizado, a gente tem mais poder de aprendizado, né? Isso. Então, eu acredito que lá no início não foi uma... Né, eles iniciaram com um profissional da fisioterapia, então eles viram, isso é da área da fisioterapia. Mas o que foi se percebendo? Que as outras áreas também receberiam benefício se elas aprendessem o conceito. Como posturar esse paciente? Como é que a gente pode auxiliar ele, a tirar ele de um padrão, né? Porque quando a gente fala em pacientes que tiveram algum problema no sistema nervoso, só para as pessoas entenderem, né? Então, quando você tem uma lesão no cérebro, essa lesão, ela pode levar a pessoa a ter uma espasticidade. O que é isso? É como se fosse um cabo de tensão que pode estar num membro, numa perna, ou em todos os membros, em todas as pernas, e no tronco, na face, né? Pode, dependendo da lesão que foi dentro desse cérebro, pode pegar o corpo como um todo. E aí, imagina, uma pessoa, talvez ali numa cadeira de roda, né, mal posturada, mas porque a espasticidade faz essa pessoa ficar torta, vamos dizer, né, no grosso modo, para que até os leigos entendam. E aí você tentar alimentar uma pessoa com o rosto virado, com o pescoço todo preso aqui, por exemplo. Então, o quanto que é difícil? Por isso que a fono recebe tanta positividade no seu tratamento quando entra com o conceito, né, neuroevolutivo. A formação leva quanto tempo? Então, o curso, ele é prático, mais prático do que teórico, né? E vai 2 meses corridos, né? E sempre a maior parte ali é com pacientes mesmo, né? Com pacientes na prática mesmo, e a gente vê resultados incríveis, assim. São transformações, assim, que uma postura modificada, ela acaba transformando toda a função. A função vem através da fisioterapia e da terapia ocupacional, das aplicações, né? Sim. É por isso que a fono, ela precisa saber, né? Fazer os manuseios, as manobras, que são próprias da fisioterapia Bobat, né? E também as adaptações da TO, né? É uma abordagem terapêutica multidisciplinar, né? Sim. Por isso que a gente consegue ter o resultado, porque cada um tendo esse... É um reajuste, né?
no corpo de cada parte de cada profissional. Eu falo até que nem é tão multi. Eu acho que ela é até uma interdisciplinar. Interdisciplinar. Né? Porque o paciente, se ele passar, por exemplo, pela fisioterapeuta que tem o Bobat, e logo em seguida ele já está posturado e a fonoaudióloga entra em sua sessão para fazer o tratamento, né? Lógico que essa fono, se ela tiver o Bobat, aí é o melhor dos melhores, né, cenários que existe. Aí o resultado dessa pessoa, além dela estar ali numa sessão, de repente, de físio com Bobat, e depois ir para uma sessão de fono, que entende o Bobat, que tem a formação completa, essa formação robusta, o paciente só tem a ganhar, porque vira um programa intensivo. Isso. Quase um programa intensivo. E ele só tem a ganhar, né? É verdade. Porque se são 2 meses, então dá ali 20, 40 dias com 8 horas ou às vezes mais de estudo, né? E mão na massa, não tem como não sair bom. A pessoa sai com uma certeza e uma firmeza de que ela tem condição de atender e ela sabe o que fazer quando chegar esse paciente, né? E lembrando que essa formação, ela como é que fala? Assinada pela Bradmed, é isso? A Bradmene. Bradmene. Ela é autorizada, né, no Brasil pela Bradmene. Sim. Né? Então, o lugar que é feito, existem alguns lugares que são credenciados para fazer, né, autorizados, mas quem certifica é a Bradmene. Tá. E se a pessoa... Então, assim, só para as famílias que procurarem esse tratamento, existem algumas formações que a gente sabe que são menores, né? Lógico, de tudo, sempre tem a formação menor. Ali que a pessoa vai ter uma noção de conceitos básicos, mas ela não vai ter a robustez de procurar um profissional que tem toda essa grade de formação, né? Que ela tenha realmente uma capacitação, tem um know-how de poder atender e poder saber, ele está assim e ele vai chegar a ficar isso. Lógico que tem coisas que acontecem no meio do caminho, eu sempre falo para os pais. Então, gripes recorrentes, crises convulsivas, tudo isso atrapalha o desenvolvimento. Mas se não tiver nada disso, ele tem um marco que você sabe que, por exemplo, se ele tiver todos os dias com você por 2 meses, provavelmente ele sabe. Você sabe que vai sair daqui e vai estar acima. Não vai ter, não é aquele tratamento que você fica a vida inteira fazendo fonoaudiologia e não sai do lugar. Não, ele dá resultado, né? Então, o diferencial do Bobat, né? Eu que já não tive o Bobat, né? Então, eu hoje sou realizada com esse conceito, né? Porque antes, diante de uma criança com paralisia cerebral, né, um AVC, ou um traumatismo craniano, ou qualquer, né, lesão neurológica, a fono convencional, a gente não consegue atingir, né, dar resultado. Então, por isso que o Bobat é esse fisio-fono e TO, porque a fonoaudiologia, ela tem que ter conhecimentos fisioterápicos para quebra de padrões, né, de reflexos, porque a criança com paralisia cerebral tem reflexos, né, que precisam ser inibidos, porque senão a gente não consegue ele vai mastigar, ele ter sucção, né, a respiração, a fala precisa da respiração, né. Então, ele com reflexos orais também, não só no corpo, né, que é a parte de fisioterapia, mas orais também, que são reflexos que a criança permanece por muito tempo, né? Porque quando é no início da vida, eles são normais, mas com o decorrer do tempo, eles têm que ser eliminados, né? Eles têm que cessar, né? Então, crianças com paralisia, por exemplo, elas apresentam reflexo de mordida, né? Muito forte, até bruxismo. Apresentam reflexo de sucção, de vômito, náusea, põe o dedo na língua, a gente vai fazer o intraoral, elas têm a náusea, né? Então, reflexos que têm que ser inibidos porque eles prejudicam na alimentação, prejudicam na fala, né? Então, a gente tem que ter esse trabalho conjunto, a fono tem que entender da parte da físio e da TO, da terapeuta ocupacional, na questão das adaptações, né? Porque a criança tem que estar bem posicionada, a gente tem que sempre... O Bobat, ele visa, em primeiro lugar, a postura.
Que esse é o alinhamento. segredo, né? Esse é o segredo da fono ter resultado. Precisa saber controlar a postura, os reflexos e depois, entrando com o trabalho da fonoaudiologia, é que vem o resultado. Porque nós aqui, né, como a gente se alimenta, como a gente fala, nós temos uma simetria, né? Nós estamos simétricos, estamos retos, né? E a gente, para falar, precisa do ar, o ar tem que estar, né, num alinhamento. Se a criança está toda torta, ela não consegue respirar direito, ela não tem força para soltar o ar, para fala, né? Ela não consegue mastigar toda torta, com a cabeça para trás, ela não consegue engolir. Então, por isso que nós precisamos primeiro alinhar, levar numa simetria e alinhando, o próprio trabalho, ele vai se desenvolvendo sozinho, entendeu? A fono, então, ganha com isso através desse alinhamento. Sim. E lembrando as famílias que a espasticidade, ela não é uma coisa que a pessoa controla, tá? É a pessoa que tem a espasticidade. Então, por exemplo, essa criança que está se jogando para trás, que está virando a cabeça, que está... ela não está fazendo aquilo porque ela quer. Na verdade, ela está buscando, o corpo está buscando uma forma de proteção, de alguma forma, né? E a espasticidade, ele tenta fazer o movimento, ele não consegue. O movimento às vezes sai inverso, ele tenta colocar a mão para frente e a mão vem para trás, né? E aí o Bobat, a gente tem pontos chaves que a gente toca no membro do paciente e a gente consegue reposicionar. Então a gente reposiciona para ele, modula esse tônus, né? E aí ele tenta fazer uma integração desses reflexos, aí ele consegue ficar posturadinho e aí fazer a atividade. Mas o que é importante saber? Esse paciente, ele vai para uma técnica dessa, quando ele chega em casa, geralmente esses pacientes, eles têm um reflexo de Moro. O que é o reflexo de Moro? Ele é um reflexo que a pessoa adquire, né? Tem ali... Na infância, ela tem, né? Tanto que o bebezinho, quando ele nasce, você puxa a mãozinha para frente, ele cai de uma vez, ele assusta. Você puxa onde ele está deitadinho, ele também. Não é que aquilo não é um susto, aquilo é um reflexo que chama reflexo de Moro. E quando esse paciente, ele está todo modulado, está todo organizado, e ele chega em casa, e aí bate a porta. O reflexo, a parte auditiva, o Moro auditivo dele, aí ele sai todo. Então, às vezes está indo para a rua, uma buzina de um carro, pode acontecer dele sair. Né? Infelizmente, vai ter percursos na vida aí que vai acontecer. Então, dentro de casa, quando a criança estiver organizada, ela sai da terapia, se conseguir chegar organizado, também ter atenção a essas coisas. Eu acho que é importante as famílias terem atenção de bater porta, derrubar panela, coisas que podem acontecer que vai reativar o reflexo, e aí aquele trabalho lá, ele... Ao invés dele ser 100%, ele vem lá por 80%, por 70%, porque ele ficou todo... Entrou de novo no reflexo, né? Isso. Me conta um caso que você teve, assim, de muito sucesso dentro da fonoaudiologia e o do Bobat. Então, eu já tive vários casos, né? Que mais te impactou? Na verdade, vários casos, porque então eu estou há 28 anos, né, na área da fonoaudiologia, e 18 anos, né, atuando no Bobat. Então, não foi ontem, né? 18 anos. Tempo, sim. Eu trabalhei por 14 anos na PAI de Rolândia, né? E na PAI, foi aí só falando um pouquinho da minha história lá. Sim, sim. Através desses pacientes neurológicos, né? Que eu não via resultado, porque ali era a fono tradicional, mas eu não conseguia entender essa questão postural, eu não sabia de nada disso, né? Então, a fisioterapeuta que tinha o conceito Bobat e a terapeuta ocupacional, né? Que as duas tinham, então só faltava a fono lá, né? Então, a gente se uniu, nós três, né? E conseguimos, então, fazer vários trabalhos lá dentro, pacientes, né? Que tiveram resultados eficazes, né? E então, assim, eu tive tanto na área da mastigação, da deglutição, né? O paciente começar a mastigar melhor. É rápido o resultado, na verdade. Né? Como eu falei, a partir do momento que a biomecânica, né? Que é a postura, né? O alinhamento, ele acontece, as funções vão acontecendo, né? Elas vão, a gente vai fazendo um treino daí da função e a função tem resultado. Né? E eu também já tive paciente, por exemplo, que não falava, com paralisia cerebral,
que ele não falava nada, e depois do trabalho, porque a partir do momento, como eu comentei, né, a respiração fluindo de uma forma melhor, aumentando a capacidade, a gente fala pneumofonoarticulatória, que é o pulmão, a fala e a articulação, a criança começou a emitir sons, começou a falar. Então, assim, é algo que não dá para garantir, né? Em todos os casos. Mas a gente, tendo esse acesso, pode beneficiar isso para o paciente, né? A gente tem que estimular. A gente não pode perder a oportunidade do estímulo. É oportunizar o cérebro a aprender. Isso. Porque o que acontece? Às vezes as famílias, elas não têm conhecimento. E tá tudo bem. Porque chega na hora certa, eu falo, não é que as pessoas ficam, mas por que eu não descobri isso antes? Porque às vezes não era o momento, né? Mas as mães são antenadas, elas procuram bastante, brigam bastante para ter as terapias que são necessárias, né? E buscar uma técnica robusta. Com muitos anos de estudo, né? E eu poder oportunizar o cérebro do filho, do pai, da pessoa que teve a lesão ali, a passar por esse processo, mesmo que seja uma lesão muito antiga, não sei. Você teria, assim, por exemplo, Dinorá, o AVC aconteceu há 1 mês, 2 meses, 3 meses, e um AVC que aconteceu aí há 10 anos. Como é que você diz o resultado que essa família pode esperar dentro do Bobat com a fonoaudiologia? Então, a gente sabe que o quanto antes o paciente for fazer o tratamento, né? Essa reabilitação, a neuroplasticidade, ela é muito mais eficaz, né? Sim. Com o tratamento imediato. Sim. Mas aquele paciente também que já tem há muitos anos, ele também tem resultados, né? Então, a gente tem, como eu falei, né? Tem que fazer a estimulação. Porque cada caso é um caso, né? É individualizado. Sim. Mas eu já tive resultados tanto com pacientes, né, recém-AVC, né, pós-AVC, e também aqueles mais antigos, né, que tiveram resultados. Porque a função, ela é aprendida, né? Como eu falei, a partir do momento que o corpo, ele responde, ela é aprendida, é um treino, né? Sim. É realizado o treino. E também uma coisa que é importante falar também da parte da fono Bobat, né, é que nós fazemos, então, as adaptações também de materiais, né, de utensílios para que esse paciente possa se alimentar. Então, são copos adaptados, a colher da forma correta, a chupeta, às vezes a criança chupa uma chupeta, que, né, tem casos e casos, né, que é indicado ou não, mas às vezes a chupeta também precisa ter uma boa adequação ali para sucção, porque tem criança, por exemplo, que não tem sucção. Sim. E a chupeta é algo que pode fazer. É um recurso, né? Isso, para recurso terapêutico que pode estimular essa sucção. Sim. Né? Como a mamadeira também, que tem que ser adequado o bico, né? Então, tem várias questões, assim, de utensílios, né? A gente pode orientar a família, né? Isso é legal, né? O trabalho, de fazer esse trabalho conjunto. Uhum. Porque não é só lá na sessão da fonoaudiologia, né? Mas em casa, a mãe fazer todos os dias, fazer um trabalho, né? Intensivo mesmo, frequente. Sim. E é isso que eu vou até abrir um parênteses em tudo isso, já que você entrou nessa fase. É muito bom as mães entenderem o seguinte: hoje algumas famílias estão delegando as funções somente para as clínicas. Só que esse paciente, ele não fica 24 horas dentro da clínica. Ele fica 2, 3 horas. E o dia tem 24 horas. Então, se ela ficar 3 horas dentro de uma reabilitação até intensiva, mas ela tem 21 horas na escola, em casa, com o avô, com a própria mãe ou com a família. Né? O quanto é importante a família desejar o desenvolvimento e entender que, se for criança, aquela criança ela não vai ter aquela idade pro resto da vida. Ela vai ser adulta. Isso eu quero deixar assim claro, sabe? Sim. Porque o meu filho tá entrando na fase adulta. Então, eu sempre que eu busquei tudo para ele, e ele já fez o Bobat, fez, com uma físio, né? Então, desde que eu sempre procurei tudo para ele, eu sempre pensei ele lá, com 18, 19, 20, tendo seu emprego, tendo querendo um dia morar sozinho. Então,
A gente ensina a independência, que é as Isso. atividades de vida diária, alimentação e tudo mais, para ele ter autonomia na vida futura. É poder lidar com o seu próprio dinheiro, morar sozinho, com adaptações. Porque é uma lesão no cérebro, gente. É muito raro não ficar a mínima sequela. Fica. Um pouquinho, uma coisa vai ficar. Mas tá tudo bem, se ele for funcional, né? Porque a gente tem mania de querer deixar padronizado. Não, tem que segurar assim na caneca. Sim. Não, mas se ele segurar com as duas mãos e não fechar o dedo, e ele conseguir tomar, tá tudo bem. Ou se uma mão às vezes não der certo, né? A mão ficou espástica e ele vier aqui e apoiar, tá tudo certo. Né? Se ele puder ser autônomo desse jeito na vida adulta, tá tudo bem. Mas o quanto antes, na infância, poder ajudar esse cérebro ele potencializar, ele ganhar conexões. Esse é o mundo ideal, gente. É difícil? Eu sou mãe especial, eu sei muito bem. Quantas vezes, né? A gente chora, a gente esperneia, a gente fala, não aguento mais, não quero. Só que depende só de mim. Tem pai, tudo, tem tia, tem avó, auxiliam muito. Mas se a mãe não for certeira, né? A gente não... E escutar um podcast desse, da área da saúde, alimenta. Alimenta essa família para ela entender. Ah, pera lá, então vou procurar uma técnica dessa. Porque eu tô percebendo que o meu filho, ele tá um tempo sem ter desenvolvimento. E eu preciso fazer ele se alimentar. Porque uma pessoa que não se alimenta, ela não se nutre. Então, ela às vezes vai para aquele bottom, né? Bottom que fala? A gastrostomia. Isso, vai para gastrostomia, né? Mas o quanto a gente puder ajudar esse cérebro ter um amadurecimento, então, os pontos do Bobat, tudo que vocês fazem para chegar na postura, para poder posicionar e ele poder ter um alerta suficiente para ele receber o alimento e vocês estimularem da musculatura, né, da mastigação e tudo, da deglutição, o posicionamento de língua, isso é maravilhoso, mas a gente precisa estar antenada, né? Então, você falando da família, eu acho muito importante falar isso, porque assim, o trabalho, né, pelo menos eu trabalho assim, eu trabalho muito com a família, porque justamente é esse dia a dia. E se a mãe não sabe posicionar, não adianta eu saber posicionar e trabalhar naquele momento, só aquele momento. Sim. A mãe precisa ser ensinada. Então, no meu trabalho, eu faço com que a mãe entre junto na sessão, né? Ensino ela, explico tudo isso, porque para a pessoa entender a dificuldade, né, o problema, a gente primeiro precisa saber o que é normal. Então, como é normal a deglutição? Qual é o processo normal? Como é o processo da mastigação? Ah, eu tenho que mastigar deste lado, tenho que mastigar do outro lado, depois a língua levanta, ela empurra para trás, a comida bate lá no pilar, o pilar leva a informação. Olha, tem todo um mecanismo que tem que ser feito para, né, parece simples, mas é involuntário, né? A gente engole, mastiga, vai conversando, a gente não percebe. Mas para um paciente neurológico, é um processo lento de reabilitação. Né? É um esforço que ele faz para isso acontecer, porque ele está formando novas trilhas neurais. Isso. Né? Então, precisa ser feito esse trabalho com a mãe. Né? Hoje mesmo, ontem, eu pedi para uma mãe entrar lá na Neuroreadaptar, né? Ela entrar na sala e fiz ela fazer a técnica, a manobra com a criança de alimentação. E ela, né, tentando fazer com o braço, tentando, né? Porque tudo é novo, é igual a gente dirigir um carro, né? Olha, você coloca a marcha, você vai, mas se você não pegar aqui na prática, na hora que você entra no carro, você, meu Deus, como faz para ligar o carro? Você não sabe, então você tem que ser treinado, né? Então, a mãe fazendo lá na prática, fazendo através da orientação, né? Faz assim, coloca assim, empurra a língua, fecha o lábio, tal, né? Ela vai aprendendo. E também eu fiz esse trabalho, né, com a mãe, essa mãe em específico, fazendo nela. Porque eu fazendo na mãe, ela sentiu como que é segurar, fazer a manobra, como que é fechada. Agora eu entendi, ela falou para mim. Sim. Porque você está sentindo e você está fazendo. Você fazendo a ação é diferente do que você
só falar, né, de uma teoria que não tem na prática, né? É difícil. É perfeito. Então isso é muito legal. Eu faço isso, né? Quando eu estava atuando, que agora quase não atuo, né? Fico mais na gestão, mas eu fui fazer uma caminhada, a gente na rua, né, com o paciente, criança, coloquei caneleira nos tornozelos dele e pedi para ele, vamos lá, vamos caminhar, mas eu queria que ele se sentisse mais firme, por isso que eu coloquei a caneleira e era de meio quilo. Aí a mãe, nossa, eu acho que eu vou comprar uma caneleira dessa para levar para casa. E eu falei, vamos fazer a caminhada junto? Só que eu vou colocar a caneleira na tua perna também, pus de 1 quilo. Não deu uma quadra. Ela, pelo amor de Deus, não tô mais aguentando essa caneleira na minha perna. Eu falei, por isso que eu quis que você viesse junto, para você entender que isso aqui lógico, se tiver indicação para casa, a gente vai falar, mas é um projeto que a gente está fazendo para ele, e na hora propícia a gente vai falar se deve ou não deve. Mas para você entender, para você sentir como é. Porque nós, profissionais, quando a gente passa por formações, a gente sente no corpo, para a gente poder oferecer. Assim como provavelmente todas as questões aí de todas as formações que você já fez de fono, você teve que tocar, mostrar, deglutir, né? É igual, às vezes a família, ela coloca um alimento muito grande na boca do paciente e esse paciente não mastiga ainda. E ele engole. Aí a gente fala assim, né? Mas tenta colocar você, por exemplo, uma azeitona da boca e engolir sem mastigar. Não dá, gente. Eu costumo sempre falar para a mãe, né? Por exemplo, no caso específico da criança, então vamos supor assim que a criança ela tem uma espasticidade e joga o pescoço para trás, né? Ela entra em padrão, que a gente fala, né? Padrão reflexo. E aí eu sempre falo, mãe, tenta engolir com a cabeça assim. Não dá, ó. É difícil. Sim. Né? Então, é por isso que a criança não consegue ser alimentada corretamente. Então, dependendo do caso, né, eu vou adequando ali e falando para a mãe, faz assim, faz assim. Então, uma coisa que é muito importante é falar sobre essas são as funções neurovegetativas que a gente fala, né? A fala, a deglutição, sucção, respiração, né? Então, são as funções do nosso corpo. Básica, né? Até de sobrevivência, assim, né? E esse problema na deglutição, ele é chamado de disfagia, né? Quando é um problema neurológico, tá? É chamado disfagia. Então, a disfagia, ela tem que ser tratada. Porque o que acontece? Quando a criança, ela engole o alimento, o canal que vai para a via aérea, né? Que é a via aérea superior, que é o pulmão, é muito próximo do canal do esôfago. Né? E tem uma pele que cobre, quando a gente engole, ó, a gente engole, levanta a laringe, a língua levanta e a laringe levanta. E o esôfago, ele fica logo atrás. Então, a gente precisa fazer manobras para que a criança não aspire. A criança ou o adulto, né? Também um adulto. Que ele não aspire. Porque se ele começar a aspirar, ele vai ter pneumonias frequentes e é um risco de vida. Né? Não pode acontecer isso de entrar uma comida dentro do pulmão. E uma coisa que é muito preocupante é que as mães, elas às vezes não têm essa orientação, né? E acaba dando comida mais sólida, por exemplo, uma carne moída, né? Que é perigoso. É pequenininha. Então imagina entrar uma carne moída no pulmão. Né? Sim. Perigoso. Às vezes também nesse espaço, né, na faringe, na parte de cima, né, a faringe, antes ali da deglutição do esôfago, também a comida pode ficar parada. Pode acontecer também, como você falou, a criança põe na boca e a comida, ela vai antes dele fazer movimento de deglutição. Ela vai antes. Então, o processo ali, o mecanismo, ela não foi feito ainda. E aí pode entrar no pulmão. Porque na laringe, né, onde estão as cordas vocais, igual você não está falando, as cordas vocais estão abertas, né? O ar está passando para você respirar. Agora, eu que estou falando, o ar está vindo, vibrando a corda vocal, está fechando a corda vocal. E quando a gente engole, as cordas vocais, elas se fecham e a epiglote, que é a pele, ela tampa. É uma proteção grande para não fazer essa aspiração. Só que a paralisia cerebral também, né, o AVC, o traumatismo, essas estruturas, elas não ficam em alinhamento, né? Elas não ficam nessa sinergia, né? Como se fala, e ele acaba indo antes, indo depois, parando ali. Então, cada caso é um caso.
precisa ser feito antes do tratamento um exame chamado de deglutograma. E nesse deglutograma, que é tipo um raio-x, vai ser visto aonde está parado, o que está acontecendo, qual estrutura não está funcionando. E a partir deste laudo é que nós vamos fazer o tratamento, né? Fazer um plano de terapia e fazer essa abordagem terapêutica. Sim. E lembrando que, assim, se a pessoa ela teve um traumatismo crânioencefálico, que é o TCE, um AVC, que é acidente vascular cerebral, uma paralisia cerebral, PC, né? As conexões nervosas que vão para braços, que vão para o peito, que vão para a perna, elas também, para toda a região de deglutição, elas também estão alteradas. Então, não é que o paciente não consegue, não teria capacidade, não é um pensamento de eu posso, eu consigo. Não, é que a conexão, ela está jogando uma informação ou de uma forma lenta, né? Isso. Ou de uma forma exagerada, ou ela não está mandando informação, e por isso o que é complexo, né? E quando acontece uma lesão no cérebro, essa lesão, por exemplo, se for um AVC hemorrágico, né, que é sangue no cérebro, ou uma paralisia cerebral que extravasa, rompe vaso sanguíneo e joga sangue, então, lembrando que o sangue fora dos nossos vasos sanguíneos, ele é tóxico, tanto que quando a gente bate, fica roxo, né? E fica dolorido, e forma um processo inflamatório. Então, no cérebro, ele mata a célula nervosa. Então, se ele mata a célula nervosa, ele matou aquela região que faria uma fala, que ajudaria na deglutição. E aí, o cérebro, por que a gente entra com as reabilitações? Ele é maravilhoso, então ele busca novos caminhos, só que essas conexões, elas são demoradas. Até porque às vezes é 3 horas na clínica, ou 2, ou 1 vez na semana que a pessoa faz fono dentro de, sei lá quantas horas que dá a diária, semana, né? 160 Rotina. e tralalá horas. E aí eu falo, vai ganhar o quê? O que vai conseguir? Então, é importante a mãe entender esse processo, que a família entender que existe uma desconexão neural ali, por isso que existe essa falha mecânica, né? Ela é perigosa. O paciente, ele não tem essa força de tosse como nós temos, porque a gente engasga. A gente engasga com saliva, com água, com uma bebida, um café, uma comida mesmo. Nós engasgamos, né? Então, eles não têm... o alimento, ele não tem controle. Então, o alimento passa e é imperceptível. Aí vai ver a criança começa a ficar prostrada, com febre, e aí vem... teve pneumonia, mas não sabe nem que hora que foi, porque isso vai levar uns diazinhos para explodir a bomba, né? Então, mas para a família entender, é necessário a intervenção, é necessário, se caso o profissional ainda não tiver feito a orientação, pedir para esse profissional, né? Você pode me orientar? Como é que eu faço em casa? Como é que eu faço? Como é que eu seguro? Mas como é que eu quebro esse padrão que você falou? Como é que eu tiro daqui? Porque a criança, ela fica aqui, não é fácil, não. E aí vem a orientação. Se o profissional não souber, gente, tá tudo bem, porque cada um tem uma formação. Na fonoaudiologia mesmo tem infinitas formações, assim como na fisioterapia. Só que até se ela não tem condição de oferecer, então busque um outro profissional que tenha condição de oferecer, né? Porque o bem precioso, ele precisa ter desenvolvimento para tentar chegar na autonomia, senão fica a vida inteira ali dependente. E isso é cansativo para a família. A dependência que leva ao cansaço, né? Então, às vezes, a gente se estressa aí por 1, 2, 3 anos, mas é melhor se estressar por 2, 3 anos e ajudar essa pessoa a desenvolver do que a vida inteira, né? Esse que é o meu pensamento, é esse, sabe? O que eu mais vejo, assim, são as mães, né? Que buscam... que mãe não quer, né? Você é mãe de criança típica, né? E que mãe que não quer o melhor para o filho, né? Então, as mães procuram esse profissional e procuram esse tratamento, mas não sabem aonde procurar, né? Não sabe como você falou, né? Não sabe como fazer, a criança está toda torta, ou um AVC, né? Vou dar um exemplo aqui de pacientes que eu tenho atendido ultimamente, né? Então, assim, a pessoa não deglute, fica com aquele monte de saliva, acaba só cuspindo, não consegue deglutir. Às vezes nem consegue cuspir, porque não faz a força, não tem, faz, né? Então, só coisas, eu quero te falar, assim, umas coisas práticas, né? Porque uma coisa é falar, mastigação, deglutição, às vezes a pessoa não entende.
Mas, por exemplo, tem pacientes que a língua está muito flácida, que a gente fala hipotônica. Na hora de colocar a colher, ele projeta a língua, né? Então, na hora de colocar a colher, ele coloca para fora. Né? Ele não realiza movimento mastigatório, não consegue. Então, acaba dando só banana ou comidinha pastosa, né? Aquela comida mais pastosa. E aí, a criança não faz movimentos de mastigação, né? Rotatórios. Ele faz só amassamento. Porque o processo, como eu sempre falo, né? O processo normal. O amassamento é com a língua daí? O amassamento é só a língua. E tem pacientes também que nem fazem movimento nenhum. Fica com a comida parada ali, né? Não vai nem para frente, nem para trás, né? E fica parada. A gente tem que auxiliar para fazer a estimulação para ele engolir, né? Então, esses pacientes precisam dessa estimulação. E se ele tá todo torto, como eu falei da postura lá, né? Se ele tá todo torto, tá todo desalinhado, um monte de reflexo, né? Então, não vai funcionar mesmo. A gente precisa alinhar tudo isso, né? E, então, por exemplo, outros casos que eu tenho atendido, né, recentemente, a criança mastigando, ela não na colher, ela não consegue fazer o vedamento labial, né, ela não tira da colher, fica com a boca aberta aqui, fica babando, né, não consegue controlar, a gente fala assim, a lorreia, né, a baba, não consegue controlar, essa baba é baba com comida. Então, uma pessoa leiga, né, que vai alimentar uma criança dessa, às vezes a mãe já está mais acostumada, mas às vezes uma outra pessoa tem que alimentar, ela não sabe nem por onde começar, né? Porque tá tudo errado, como que eu faço? Não é a mesma coisa de dar para um bebezinho, né? E mesmo uma pessoa adulta, né, que usa gastrostomia, mas também que precisa, aos poucos, ir tirando, né, fazendo novas... treinando a alimentação para ser retirada essa sonda. Né? Então, esse trabalho também eu faço, que é a retirada da sonda gastroenteral, quando a paciente também tem a sonda nasogástrica, né? Então, a gente faz essa reabilitação também para tirar essas sondas. Sim, para começar a alimentar mais pela boca. Alguns são mais rápidos, outros demoram mais, mas dependendo da lesão, de como que tá esse cérebro, como é que tá todo esse sistema. Mas precisa ser estimulado, né? Não dá para falar assim, ele tá com esse problema, então não tem o que fazer. Não, tem muito o que fazer, né? Justamente pela neuroplasticidade que a gente fala, né? As novas conexões precisam ser estimuladas para que haja essas conexões. E a gente já pode até deixar uma abertura aqui para o público, né? Você estava falando, eu estava pensando. Existe mães mesmo que às vezes não tem essa condição de estar com um profissional que tenha uma condição de poder ensinar. Ter aquele momento de ensinar, né? Tá ali na terapia corrida, às vezes, de repente, é um plano de saúde que não pode custear isso, só a terapia da criança, por exemplo, que pode acontecer. A gente já deixa aberto o nosso espaço para fazer esse tipo de trabalho, mesmo que não vá fazer a terapia lá dentro da clínica, né, Leide? Mas eu acho que você consegue receber essas famílias e poder fazer periodicamente essas orientações. É assim, você vai segurar dessa forma, o corpo tem que estar assado e a língua ela tem que estar dessa forma e tal. E ele faz uma sessão onde a gente pode estar oferecendo essas de tempo em tempo, uma vez por mês, vai lá, volta, olha, o que você está fazendo, como é que você está fazendo, me mostra. Aí a gente vai, introduz novamente e faz a orientação. A gente também pode estar fazendo essa orientação parental, né? Fazer essa prática, né? Porque a partir do momento que a gente conhece, né, o resultado, conhece o trabalho, conhece, como eu falei, o desenvolvimento normal, o que está alterado, né? Começa a entender tudo isso, a pessoa começa a ter mais confiança, né, no profissional. Então, a mãe que não quer um profissional que tenha que você possa depositar sua confiança, né? E falar assim, nossa, eu encontrei uma pessoa que vai me ajudar, que vai me ouvir, que vai me auxiliar no momento da alimentação, que vai estimular a fala, né? Muitas vezes também falando um pouquinho, aproveitando da fala, que a gente coloca para esse tipo a criança e o adulto, a linguagem alternativa, né? Então, tem pacientes que talvez eles não tenham condições de desenvolver a fala, mas através de uma comunicação, a gente fala CAA, né, que é comunicação alternativa e aumentativa. Ele pode se comunicar, então, por exemplo, eu posso estar estimulando a fala da criança, do paciente, mas ele utilizando figuras,
Pode ser por tecnologia, que é no tablet, num computador, num notebook, mas pode ser também através de figuras, objetos. Cada caso é um caso, tem que analisar. Mas eu tenho muitos resultados com a comunicação alternativa, né? Eu tenho a formação também da comunicação alternativa, eu já fiz eu tenho um artigo científico publicado, né, em 2006. Eu fui, na verdade, uma das pioneiras na linguagem alternativa no Brasil, né? Eu levei o nome da APAE nível nacional e internacional com a comunicação alternativa de um paciente adolescente com paralisia cerebral lá da APAE. Foi um estudo de caso, né, que deu super certo. Ele foi alfabetizado, ele se comunicou através das figuras, utilizou em todos os lugares, né? Então, para aquele paciente só fazia assim e não com a cabeça, né? Tinha tudo para querer expressar a fala, mas não tinha como falar. Então, a linguagem alternativa, ela serve para tanto como um meio da pessoa mostrar o que ela quer, como também um meio de estimulação da fala, né? De apoio de fala. Ah, Sim. mostrou aquilo? Fala, o que você quer? Né? Sempre com esse apoio. Então, aí a criança começa a desenvolver mais a fala, o adulto, porque começa a repetir aquelas figuras, né? O nome delas, formando frases, né? Então, é muito legal também esse uso da comunicação alternativa, que também precisa de todo esse trabalho postural, Isso que eu ia precisa falar. de todas as adaptações da terapeuta Sim. ocupacional para acessar aquilo lá, né? Às vezes não consegue ir com a mão, vai com o olhar, vai com o dedinho mínimo aqui mexendo, né? Acho que todo mundo já viu na televisão. Vários casos tem, assim, né? De comunicação assistiva, né? Que é através de movimentos leves, com toque. Tem Esse vários fim de tipos, semana, né? eu tava no congresso, desculpa, né, te Pode cortei. falar. Mas esse fim de semana eu tava no congresso de paralisia cerebral em Campinas e gente, aí tinha a tecnologia assistiva. Muito legal. Eu experimentei, né, fiz essa experiência, então eles fazem tipo um tablet, e aí um pouquinho maior, e aí eles pedem para você ir olhando nos cantos para que um sensor possa reconhecer o meu olhar. E aí ali eu escrevia, eu entrava em página da internet, sem falar nada, nem mexer a cabeça. Eu só mexia o olho, buscava, aonde eu parava meu olho, ele fazia tipo um download de 100%, aí ele entrava aquilo lá. Eu fiquei assim, isso aqui é o máximo. Eu já tive paciente com esse recurso. Isso. Muito legal. Então, assim, mas depende o paciente do tem que caso. estar posturado, porque aqui ele não vai fazer nada, nem aqui ele não vai fazer nada. E depende então, vai do caso, né? A individualidade de cada paciente. Porque Isso. tem um que tem aquela boa compreensão, tem o outro que não tem intenção comunicativa, vai ter que ser treinada, o outro já tem, então utiliza aquele recurso. Sim, né? Então, claro. tudo de acordo com cada um. Sim, né? sim. Leide, muito obrigada. De Adorei nada. te receber aqui, né? Fazer essa participação, falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Que agora você também está lá na Neuroreadaptar. E a gente já deixa o convite às pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho para ir lá bater um papo, né? Marca o horário, porque às vezes pode chegar lá, ela tá atendendo, não consegue te atender de momento. Tirar uma dúvida também, Tirar né? uma dúvida, né? Mas fiquei muito feliz. Sou muito feliz por você estar na nossa empresa. Obrigada. Agora trabalhando. Também estou muito feliz de estar lá. A gente compartilha de várias ideias que são Isso. parecidas, né? É verdade. Várias coisas são parecidas, mas meu muito obrigada. Obrigada a você. E vocês que gostaram desse podcast, conhecem pessoas que teriam benefício em ouvir de toda essa técnica, de tudo que a Leide falou aqui, compartilhe esse vídeo. Vejam as nossas redes sociais, mostrem para os amigos. O nosso muito obrigada. Até o nosso Reabcast.